2025 está nos seus últimos segundos, suspirando por aparelhos, e 2026 está aí na cara do gol. Esse episódio vai ser para você que sim, tem um pensamento estratégico e precisa olhar pontos importantes para que a sua clínica cresça. Vou te trazer 3 aspectos que você precisa de fato olhar para que a sua clínica cresça. O primeiro dos pontos é por que o CAC, o custo de aquisição de cliente, está disparando nas alturas, apertando a margem e com isso colocando menos dinheiro no seu caixa. Segundo ponto, por que atrair novos pacientes está tão caro e vai ficar ainda mais caro em 2026. Terceiro e último ponto, por que o mercado está crescendo na área da saúde e da beleza e isso pode ser negativo para a sua clínica. Olá, eu sou o Rafa Caetano e você está no Eixo News, episódio 003, o seu resumo estratégico para colocar a sua clínica no eixo do crescimento. O Eixo News é compartilhado em formato diferente, no YouTube, no Spotify e na newsletter. E se você quiser se inscrever na newsletter, basta você ir lá no link da bio no nosso Instagram para que você possa se inscrever e receber na sua caixa de e-mail. Caso você prefira consumir em áudio ou em vídeo, YouTube e Spotify é para você. Assim te entregamos o que é estratégico, sem desculpas. E um dos pontos importantes é que todas as referências que forem faladas aqui nesse episódio e em todas as outras são colocadas lá na newsletter e você tem acesso a entender da onde que a gente tira essas informações. E a primeira das informações é que sim, o CAC está cada vez mais caro. Mas Rafa, o que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição de cliente, no nosso caso, de paciente. E para você entender como essa métrica é importante, vamos fazer uma seguinte simulação. Imagine que você vai precisar investir em marketing para atrair pacientes. E para atrair esses pacientes, você gasta ali, sei lá, R$1.000. E desses R$1.000, você consegue atrair 1.000 pacientes. Uau, incrível! Então quer dizer que o seu custo de aquisição por cliente foi de R$1. Então gastei R$1 e trouxe um paciente. E quando você entende essa métrica, você consegue saber se você está pagando para ter paciente ou se de fato o seu marketing está sendo performático e você consegue ter um resultado de lucro, algo positivo. Caso o número do CAC ele for maior do que o valor que você recebe, quer dizer que você está rodando no negativo. Você precisa pagar mais para atrair pacientes do que de fato você coloca dinheiro no bolso. E isso é determinante principalmente para aquelas clínicas que trabalham com ticket médio baixo, que não trabalham produtos que têm uma segunda ou uma terceira venda, como por exemplo uma cirurgia, um procedimento, ou para clínicas que trabalham ali muito na parte de consulta popular, uma consulta única, que ele não tem um outro ponto. Ou para clínicas que trabalham com valor de plano de saúde, valores pequenos, ou até clínicas populares. Dependendo do valor que você tem de CAC, você paga para ter paciente e não é tão estratégico. E quando você olha para o CAC, hoje você tem um valor positivo ou um valor negativo. Agora que você sabe o que é CAC, olha esse número. R$675 é o custo de aquisição de cliente na indústria na área da saúde. E aí, paga ou não paga a sua consulta? Quantas clínicas pagariam para ter paciente? Vou te falar, uma grande maioria, porque são poucas que cobram uma consulta acima de R$675. E sem contar que aqui a gente está falando só custo de aquisição. Eu não estou falando as despesas operacionais, eu não estou falando custos administrativos, é só o valor que você precisa pagar para ter um paciente. E você pode estar falando assim, Rafa, mas esse valor é absurdo. Não é esse valor. Olha, vamos lá. Esse é um estudo que mostrou que chegamos a esse valor. Pode ser que a sua clínica não esteja lá, mas pode ser que sim e você nem está percebendo isso. E aí, aqui entra uma grande diferença das clínicas que sabem olhar os números, as métricas e trabalhar de forma estratégica. Porque um dos pontos mais importantes que eu vejo no mercado da área da saúde é muita gente querendo adquirir pacientes e não trabalhando o que Philip Kotler fala em trabalhar seus pacientes internos, seus clientes. E um dos pontos importantíssimos que diz Philip Kotler é que
conquistar um novo cliente é de 5 a 7 vezes mais cara que manter um paciente atual. E aí você fica aí investindo todas as suas forças em conquistar novos pacientes e se esquece de olhar para esse paciente que já confia em você. E o que você pode fazer para que ele fique mais encantado, para que você possa fazer com que ele indique outros pacientes e assim fazer com que essa clínica ganhe mais com a sua margem de lucro. Mas para isso, a primeira das coisas que você tem que fazer é utilizar o NPS. É uma métrica simples que você já viu e que talvez você não esteja implementando. O que é o NPS? É o Net Promoter Score. É a nota ao qual o seu cliente dá para a sua clínica, para o seu negócio, falando se ela indica ou não indica para um outro cliente, para um amigo dele, um parente, enfim. E é bem simples fazer o NPS. É uma pergunta que você faz, dando a resposta de 0 a 10, sendo que se ele der uma nota ali de 9 a 10, ele te promove, quer dizer que ele te indica. Se ele te der uma nota ali de 6 a 8, se eu não me engano, você é um neutro, tá? Então ele não é nem promotor e nem o pior dos cenários, que é detrator. E, por último cenário, você vai ter o detrator da marca. Então, um dos pontos importantes é você trabalhar esse aspecto de será que ele está te promovendo ou não. E por que eu estou sempre falando isso? Porque a gente vai entrar agora no segundo ponto, que é 2026, o custo de aquisição de cliente vai disparar ainda mais. Porque o CPC, o custo por clique em anúncios, vai ficar mais caro. Sim, o leão vai dar rugido dele, vai dar uma mordida a mais na sua margem, porque ele vai começar agora a cobrar imposto lá no seu Google, lá na sua mídia do Meta Ads. E se você não está olhando essa métrica, você não está olhando a sua taxa de conversão do seu time de agendamento, você vai ter o grave risco de entrar na UTI, sim, da sua clínica, porque você não está olhando muito bem essas métricas. E eu estou falando que pode aumentar de 10% a 15% aí, em média, os anúncios. Imagina você pagar cada vez mais caro e ter menos cliente. E aí a gente entra num terceiro aspecto. A concorrência está cada vez maior. Eu te disse lá no início desse vídeo, lá no início desse episódio, falando que cada vez mais o mercado está crescendo. E isso pode ser maléfico para ti. Pensa comigo da seguinte forma. Se você depende estritamente de anúncios, está cada vez mais caro, porque vai ter imposto. E como o mercado está crescendo, tem cada vez mais gente anunciando. Isso faz com que o custo por clique fique mais caro. Um custo por clique mais caro, fica os anúncios mais caros e o custo de aquisição vai disparar. E aí você estava com R$675 para um CAC, você vai bater já R$1.000 que você precisa vender para poder atrair esse paciente. E aí o jogo fica na conversão. Qual é a sua efetividade do seu time de agendamento? Hoje você mede essa efetividade? Quantas ligações são necessárias para que o meu time de agendamento consiga converter em uma consulta? Quantos leads que chegam para o WhatsApp e eu converto em uma consulta? Quais são as atendentes que mais performam? Será que eu consigo fazer uma análise das ligações para saber aonde que elas estão errando? Será que eu consigo fazer uma auditoria das mensagens? E o que você tem feito? Porque se você não está olhando para isso, eu vou te falar, 2026 pode ser o ano do fim da sua clínica. E se você não olhar isso rápido, outras que vão estar olhando vão passar na frente. Então comece a olhar isso para que você possa estar antenado e dar feedback para suas secretárias, para o seu time de atendimento. Um ponto importantíssimo para 2026 é jogar o jogo da performance. No mercado em que tem cada vez mais concorrentes, no mercado em que cada vez mais está ficando caro, cada centavo faz diferença. E uma clínica que está com a agenda lotada para uma clínica que está com a agenda vazia pode ser simplesmente a eficiência dela. O tempo que você demora para responder um lead pode ser determinante. E eu falo isso muito para todos os meus pacientes ou para as clínicas que eu atendo. 5 minutos é o tempo máximo que alguém está disposto, depois de cadastrar num formulário, de receber o contato. Se eu falo de WhatsApp, então, as pessoas nem paciência mais têm. E aí você demora um dia para o outro para poder atender um lead. Você esquece, gente, você perdeu. Quem tem uma taxa de conversão alta, joga o jogo do minuto, não é nem dos 5 minutos. Mas para isso, você precisa ter uma ferramenta, um parâmetro para isso. E eu quero te colocar aqui um spoiler. Sim, nós temos essa ferramenta, não ainda está compartilhada nesse episódio, mas nos próximos episódios a gente vai compartilhar para geral. Mas, se você quer ser um beta testador
e utilizar a nossa metodologia de trabalho para que você possa converter mais pacientes, olhando ligações, transcrição, entendendo onde sua secretária está errando, com um feedback real, em tempo real. Ela escuta a ligação, ela já entende onde ela errou, descobre como matar objeções e diversos aspectos importantes de todas as métricas que eu tenho colocado aqui nesse episódio e nos outros. Fica ligado que nos próximos episódios a gente vai estar te falando sobre como gerir essas métricas e que plataforma é essa que vai te levar para o próximo nível e assim fazer com que você tenha uma taxa de conversão maior e dessa forma ter dinheiro no bolso. E nas dicas do Rafa de hoje, eu vou te trazer algo que é básico, é feijão com arroz. Mas posso te dizer uma coisa? Nem todo mundo sabe fazer um feijão com arroz bem temperadinho e gostoso. E pode ser que você também não saiba. E mesmo que você saiba fazer um feijão com arroz gostoso, fica ligado, porque o tempero do Rafa aqui vai ser diferente. A sua clínica tem norteadores estratégicos? O quão bem você utiliza ele no seu dia a dia? Será que o seu time sabe qual é a direção que a sua clínica deve seguir? Quais são os valores inegociáveis? Se você não sabe responder essas perguntas, pode ser que a sua clínica está vivendo o dilema de Alice, ou o famoso dilema de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim, eu vou te dizer porque hoje, gravando esse episódio, um cliente queridíssimo, que eu jurava que tinha esses norteadores estratégicos, não tem. Mas, Rafa, o que esses norteadores estratégicos? Os norteadores são aqueles que definem o norte, para onde que a gente deve ir. E são estratégicos, porque é aonde a empresa deve ir estrategicamente. Mas, Rafa, você ainda está muito guerigueri. Vamos direto ao ponto? Vamos. Missão, visão, valores. Rafa, para! Como missão, visão, valores faz tanta diferença? Pois bem, missão, visão e valores é aonde que você não pode deixar de falhar, porque a sua missão é essa. Quando você decide ser médico, você tem uma missão, salvar vidas, seja qual for a área que você vai estar trabalhando. Qual é a sua visão? Aonde você projeta que quer chegar? Quais os seus sonhos, suas aspirações? Quais são os seus valores inegociáveis? Você não abre mão de e a sua clínica não abre mão de. Se você não trabalha isso, você acaba meio que trabalhando, só que de forma errada. Porque se você não tem os valores definidos e trabalhados regularmente, a sua clínica sim vai ter os valores, vai ter sua cultura, porque naturalmente a gente vive uma cultura. Mas pode ser que você se surpreenda, porque a cultura não está declarada, não está sendo trabalhada. E aí você, como sendo o líder, acaba definindo a cultura que você acredita que é, mas da forma errada. O seu time não se desenvolve para isso. E hoje, posso te dizer, eu vejo só quem está jogando um jogo muito alto, faturando bem, crescendo bem, olhando isso. E vou te dizer, cresce a 2 dígitos todos os anos, tá? 2 dígitos todos os anos. Pode pegar as maiores empresas do mundo, elas olham para isso constantemente, investem pesado. Só que para você que está no início é mais fácil, porque quando você tem poucas pessoas dentro do seu time, você tem menos ruído. Se é 1 para 1, é só eu e você aqui na conversa. Não tem ruído externo. Quando coloca mais uma pessoa, pode ser que eu estou falando com A, enquanto você aqui está viajando e nem está prestando atenção. Mas nós conseguimos ainda assim perceber isso. Quando coloca 4 pessoas, pode estar 2 pessoas conversando e outras 2 ali conversando e você não sabe quais são os assuntos que vai. E assim você vai subindo muito o nível do ruído que acontece. Então, quanto antes você começar a fazer os seus norteadores estratégicos, você vai chegar mais longe. E você pode falar assim, Rafa, não sei nem por onde começa a missão, visão, valor da minha empresa, da minha clínica. Só começa, tá? Só começa. Começa definindo 5 valores inegociáveis para você em relação à sua empresa. Ah, é inegociável para mim o respeito. Eu não abro mão de respeitar a tudo e a todos. Ah, pode ser que os seus valores sejam muito relacionados a propósito. Eu quero transformar vidas. Então a gente tem que transformar todo mundo que entra dentro da clínica. Eu não sei quais são os seus, mas posso dizer que na Eixo a gente tem valores inegociáveis e que na hora que a gente vai contratar pessoas, isso vira o jogo. E aí quando eu olho para isso, eu vejo a minha cultura sendo implementada todos os dias. Vou te dar alguns dos nossos valores que a gente não abre mão de forma nenhuma. Primeiro deles, um por todos, todos por um. Sim, nós trabalhamos para que um possa apoiar o outro e a gente possa crescer. Mas aí você pode falar que vai virar um bando de amigo do outro. Não, porque a gente tem muito valor. Busca implacável. A gente vai buscar implacavelmente para chegar nos nossos objetivos. E quando você começa a trabalhar isso,
você vai explodir em mais detalhes. Por exemplo, dentro do Busca Implacável, para o meu time, o que é uma bandeira vermelha? Algo que eles não podem falhar de forma nenhuma. Porque se eles não olharem para a meta do cliente, eles vão tomar uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha e podem ser desligados. O que é um por todos, todos por um? É ver o meu colega errando e ficar calado. E aí eu começo a trabalhar isso e vou detalhando para o meu time, para que meu time possa crescer. E dessa forma você vai parar de ter problemas de gestão, de liderança, porque você não está olhando para a cultura. Porque quando você sai da operação, você está dentro do consultório sendo médico, a sua cultura está lá implementada e está rodando e as pessoas não estão nem aí. E aí você fica extremamente chateado, extremamente revoltado, porque as pessoas simplesmente deixam alguma coisa cair no chão e não se incomodam. E quando você trabalha esses valores, é inegociável. Como é que você está vendo alguma coisa no chão e você não faz nada por isso? Que é um por todos, todos por um. Não é porque eu estou trabalhando lá que você não vai fazer nada aqui. Nós precisamos um ajudar o outro para que a gente possa crescer. Percebe como isso é importante? E quando você fala lá da missão, vocês precisam entender o seguinte: qual é a sua área? O que a sua clínica faz? Que ela não pode abrir mão. É como se fosse uma guerra e eu tenho um objetivo que é conquistar os exércitos pretos. E eu vou trabalhar para alcançar esse objetivo. E a minha visão é conquistar todos os territórios possíveis. Então, o que eu preciso fazer para isso? Será que seu time está trabalhando aqui para que ele possa acreditar e possa fazer diferença? E aí você vai entrar em 2026 com isso muito claro. E esse é o momento, porque final de ano é o momento de você organizar isso para o seu time, para que eles saibam exatamente onde tem que chegar em 2026. E não só 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Faça o planejamento estratégico olhando isso. Comece com missão, visão e valor, porque aí o jogo muda. E aí, quando você conecta isso com métricas, gente, é outro jogo. E aí você vai longe. Se você gostou dessa questão das dicas do Rafa sobre planejamento estratégico, quer saber mais um pouco sobre isso? Vamos lá, comenta no nosso canal, comenta no Spotify ou manda um direct pra gente que vai ser um prazer gravar mais conteúdos como esse para você. Se você curtiu, é claro que eu vou te pedir para compartilhar esse conteúdo com seu amigo, gestor de clínica, dono de clínica, para que ele também possa performar. Não queira ser você o egoísta que não está deixando o seu colega de profissão também crescer. Eu sou Rafa Caetano e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá!